Oi gente, tudo bem? Bom, meu nome é Danilo Afonso, a gente está aqui falando sobre gente e falando sobre gente urgente. E um dos temas mais urgentes que eu percebo por aí é o que a gente vai falar hoje. É uma palavra que vocês devem ter ouvido falar muito, mas que talvez nem todo mundo pare para pensar o que significa na prática. Hoje a gente vai falar de protagonismo. Gente, a palavra protagonismo pode ser confundida um pouco com o papel do protagonista nas artes cênicas, por exemplo, que é o ator principal. Bom, tem um pouco a ver. Mas quando a gente fala de um protagonista na vida ou alguém que tem protagonismo, a gente está falando de alguma coisa um pouquinho diferente. Ele não é necessariamente o sujeito que mais aparece, que mais brilha, mas ele tem um papel fundamental no dia a dia e a gente vai falar dele resgatando um grande autor, um cara que estudou muito comportamento humano chamado Jacques Lacan. Acho que tá dando muito brilho no óculos, viu? Muito? Bom, agora eu vou até o final. Eu posso tirar ele no meio, vai só pra brincar. A hora que eu for falar uma hora eu tiro. Pode. Tira bem rápido. Tá. Lacan foi um grande psicanalista francês, um sujeito já falecido, mas era um cara que desafiava muito as pessoas porque ele provocava muito elas. E um dos maiores desafios que Lacan fez foi perguntar para algumas pessoas quem elas queriam ser na vida. E eu gosto muito de pensar nesta provocação nos seguintes dois papéis que Lacan dizia que a gente podia exercer na vida. Qual é o primeiro desses papéis? O primeiro papel que Lacan diz que a gente pode exercer na vida é o papel de caçador de culpados. Vem cá, você já se viu alguma vez na posição de ser caçador de culpados? Pois é muito fácil ficar na posição de caçador de culpados por vários motivos. O primeiro deles é que toda vez que existe um problema, toda vez que alguma coisa acontece errado e causa consequências desagradáveis, existe um culpado. Sempre há um culpado. Se algum problema for causado, há um culpado que tenha causado isso. Às vezes o culpado, inclusive, é Deus, é São Pedro. Como é que São Pedro me manda tanta chuva, né? Mas o fato é que sempre existe um culpado. E se você decidir que você vai ter na vida o papel de caçador de culpados, você vai encontrá-los. E esse é um grande problema. Se você encontrá-los, você pode começar a se viciar em achá-los. E aí você passa a ser um indivíduo que a vida inteira fica procurando quem são os culpados dos fenômenos ruins. Bom, tem mais uma notícia ruim nessa história toda. E se você descobrir que você é o culpado dos problemas que existem na sua vida? Nossa, nessa hora então vira um problemaço, porque o culpado merece algo muito específico. O culpado merece punição. Pois é. Agora, se o culpado merece punição e você vai dar punição para esse culpado, você, de certa forma, uma vez que se veja como o próprio culpado da situação, vai ficar batendo em si mesmo. Você imagina o que isso vai fazer pela sua autoestima? Acho que isso vai dar problema. Ou, como diz a molecada por aí, vai dar ruim. Mesmo que o culpado seja o outro e você se assuma na posição de caçador de culpado e saia por aí fazendo todo o julgamento e oferecendo a punição para a pessoa, isso não vai resolver o problema. Porque a grande questão que Lacan propõe é, ainda que exista um culpado e ainda que ele seja punido, o que é que isso efetivamente resolve do problema? Por exemplo, quebraram o vaso Ming da vovó. Nossa, um vaso chinês centenário, vale uma fortuna. Legal, quem quebrou? A primeira pergunta não deveria ser quem quebrou. A primeira pergunta deveria ser, tem conserto? Dá pra resolver essa parada? Tem como colar ou restaurar esse negócio? A armadilha é que muita gente fica caçando o culpado em vez de tentar resolver. O que Lacan propõe então? Ou você vai ser na sua vida um grande caçador de culpados, e eles sempre existirão, e eles merecerão punição, ou você vai assumir na vida o papel de responsável. Opa, peraí, Lacan está querendo dizer então que eu tenho que assumir a responsabilidade pela quebra do vaso que foi o meu priminho que quebrou? Não, o que Lacan está dizendo é quem você vai ser na vida, um caçador de culpados ou o responsável pela solução. Gente, isso é muito sério. A gente está falando quem vai ser o responsável pela solução, quem vai resolver, e não quem vai ficar falando do problema e falando do problema e caçando os culpados. Pois é, turma, quando a gente fala do responsável e do responsável pela solução, a gente está falando de uma mudança completa de comportamento. Do indivíduo que sai da posição de vítima, porque olha só, se existe um culpado, existe uma vítima. Não há um problema, um crime, uma grande catástrofe sem que exista um culpado. Mas para existir um culpado, existe o afetado por aquilo que o culpado fez, que é a vítima. Você imagina então se você virar um grande caçador de culpados, mas você está envolvido no problema? Olha só,
Você está sendo afetado pelo problema, você procurou o culpado e encontrou culpa no outro. Quem é você nesse enredo? Além de caçador de culpado, você é a vítima. E você sabe qual é o papel da vítima? Qual é o grande papel da vítima na vida? O papel da vítima na vida é sofrer. Vítima sofre, vítima reclama, vítima fica triste, vítima se lamenta e vítima adoece. Tem uma história ótima para contar. Tem uma menina que fazia um processo de orientação de carreira aqui comigo e mais ou menos na terceira sessão ela chegou aqui um dia arrasada e disse: Danilo, hoje eu não vou conseguir conversar. Ai, meu Deus, o meu pai. E aí você ouve essa história aí, meu Deus, meu pai, eu já pensei, coitado, será que aconteceu alguma coisa, adoeceu, sofreu um acidente? Falei, o que aconteceu com seu pai? E ela me disse, o meu pai foi transferido lá na empresa dele, aí eu dei até uma aliviada, né? Ela falou, pois é, na verdade o que aconteceu com meu pai foi o seguinte, ele era operador de uma máquina aqui numa indústria em São Bernardo do Campo. Para quem não conhece São Bernardo, é uma cidade aqui da Grande São Paulo, bem dentro do polo industrial de São Paulo. Então, portanto, tem muitas indústrias. Ele era operador de máquina numa dessas indústrias. Um dia o supervisor da área, onde ele estava inserido, pediu demissão, foi para outra empresa. O gerente da indústria lá da planta chamou o pai dela e disse, fulano de tal, você já está com a gente aqui há tanto tempo, né? Um funcionário tão exemplar e tal. Nós queríamos fazer uma proposta para você. Nós queríamos que o senhor se tornasse líder do setor. Vocês entenderam? Ele ia deixar de ser o operador de máquina para se tornar o líder do setor, ou seja, o novo supervisor. Acontece que, segundo ela, ele não queria fazer isso. Ele era muito feliz sendo operador de máquina, ele adorava ser operador de máquina e ele ficou bastante irritado, ficou puto com a proposta de se tornar líder. Eu perguntei para ela, mas por que ele se tornou líder então? Por que ele aceitou? E ela me contou que esse gerente virou para ele, fez a proposta para ele se tornar supervisor e acrescentou o seguinte comentário: olha, nós fortemente recomendamos que o senhor aceite. E ela veio me contar essa história dizendo, tá vendo, o coitadinho do meu pai não teve alternativa. Galera, quem já assistiu alguns vídeos ou me conhece pessoalmente sabe, esse papo de não ter alternativa é o papo mole da vitimização, né? Ainda que fazer algumas escolhas seja sempre escolher alternativas complicadas, com impactos difíceis. É o caso dessa história. Qualquer decisão que ele tomasse ia ter um impacto. Então vamos lá. Se ele diz não para essa oferta de se tornar supervisor, ele pode ser impactado por uma situação difícil com esse gerente que pode fritá-lo, pode deixá-lo de canto. Mas, num primeiro momento, ele preserva o que ele considera que é o melhor para ele, ou o deixa mais feliz, que é continuar operando a máquina. Se ele aceita a proposta para se tornar supervisor, ele aceita a recomendação do gerente, preserva um pouco a relação com esse gerente, mas acaba com a própria felicidade. A pergunta aqui não é, coitadinho dele, né, o quanto ele está sofrendo com isso, é o que é que ele escolheu para ele. O que ele efetivamente escolheu? Porque aí entra de novo a história do protagonismo. Em vez do indivíduo que tem protagonismo ficar reclamando, ele parte para fazer escolhas saudáveis. Ele analisa a situação, se coloca como responsável pela melhor solução e toma a melhor decisão. Faz uma escolha que seja a melhor. Mas mais do que tudo, o protagonista banca as suas decisões. De novo a gente vai chegar aqui numa coisa então chamada motivação. Se o sujeito não sabe claramente qual é a sua motivação, ele obviamente vai tomar decisões baseadas em elementos externos ou em ameaças externas e não naquilo que dentro dele clama por ser atendido. A gente vai, portanto, além de falar de motivação, falar de novo de autoconhecimento. Não há protagonismo sem autoconhecimento. Mais uma daquelas perguntinhas básicas. Vocês já viram alguém prosperar na vida reclamando? Vocês já viram alguém ficar no sofá reclamando, botando a culpa em todo mundo, dizendo que a culpa é de todos os políticos, que a culpa é do síndico do prédio, que a culpa é da esposa, do marido, e as coisas darem certo? Ninguém prospera reclamando por um motivo simples. Ao reclamar, você bota a culpa no outro, de certa forma. E ao pôr a culpa no outro, você se acomoda, porque o papel da vítima é... Tá vendo como você está ficando bom nisso? Você já sabia que o papel da vítima é sofrer, né? Bom, deixa eu contar uma última história para encerrar aqui. É uma história universal, escrita há mais de 500 anos atrás por William Shakespeare. É a história do príncipe Hamlet. Não sei se vocês conhecem a história de Hamlet, mas Hamlet era o príncipe da Dinamarca, né, um país no norte da África, e Hamlet, por ser o príncipe, obviamente era filho do rei. O rei é assassinado num complô feito pela sua esposa, portanto mãe do Hamlet, e pelo seu cunhado, portanto irmão do pai do Hamlet, tio do Hamlet, porque os dois querem tomar o poder. Por um jogo de cenas qualquer ali, uma habilidade boa que o Shakespeare tinha para escrever, o personagem Hamlet percebe que quem matou o pai foi a mãe e o tio, ou seja, o pai não morreu por acidente.
E aí o Hamlet, portanto, faz um cálculo muito simples. Se mataram meu pai, que era o rei, para tomarem o poder, e eu sou o próximo na linha de sucessão, vão me matar. E aí Hamlet decide picar a mula e fugir. Não foi bem picar a mula o termo que Shakespeare usou, mas vamos atualizar um pouquinho. Brincadeiras à parte, ele foge e vai para uma caverna, e no meio dessa caverna, num momento de delírio, de reflexão, ele tem uma conversa com o espírito do pai, e aqui nós não entramos em nenhuma questão espiritual, a questão, você pode entender que ele teve uma reflexão, que ele teve uma divagação, mas o fato é que em algum momento o espírito do pai dele vem e fala assim, você sabe qual é a verdade? E se você sabe a verdade, você tem o dever de me vingar. Vai lá e faz o que tem que ser feito. E é nesse momento, depois dessa conversa com o pai, que o Hamlet pega uma caveira, olha para ela e, representando a brevidade da vida, faz a seguinte pergunta que virou uma máxima mundial. To be or not to be, that's the question. Ou, ser ou não ser, eis a questão. Tá bom, gente, mas ser ou não ser o quê? A resposta é prática. Ser ou não ser rei. Ou, na nossa linguagem, ser ou não ser protagonista. Quem lê o livro sabe qual é o final, mas caso você tenha assistido o desenho da Disney Rei Leão, você deve ter visto ecos de Hamlet na história. Pois é, Rei Leão é super inspirado em Hamlet. E o leãozinho, né, o Simba, também tem que tomar decisões difíceis. Ele também tem que decidir se ele vai ser protagonista ou vai ficar a vida inteira fugindo, que é o que a vítima também faz muitas vezes. Foge porque ela não aguenta sofrer. Gente, no final das contas, eu queria deixar bem claro que a visão do protagonista hoje em dia, na prática, especialmente no mundo de hoje, que exige tomadas de decisões, exige pessoas que tenham maturidade para escolher e aguentar as consequências dessa escolha, é o foco na solução. Ser protagonista é ser 24 horas um sujeito que foca na solução. Bateu o carro? Levanta, procura, seguro. Ah, mas coitado do meu carro, porque o sujeito passou o farol vermelho. Quem escolheu pôr o carro na rua? Se você escolheu pôr o seu carro na rua, você sabia que ele podia bater. Ah, mas eu não tinha seguro. Quem escolheu não fazer seguro? Ah, mas o tiozinho que tem um carro velhinho que bateu, ele não tem seguro, eu vou ter que arcar com tudo. Sim. Sai da posição de vítima e resolva. Ache a melhor solução. Sabe para quê? Para sua vida andar. Para que você não seja uma pessoa que fica no sofá reclamando que as coisas não acontecem, que não pinta a promoção, que você não ganha dinheiro, que ninguém te dá oportunidade. Seja responsável pela solução daquilo que vai colocar a sua vida num patamar melhor. Olha, se a gente conseguir isso e conseguir influenciar mais pessoas a terem esse tipo de atitude, isso vai ser maravilhoso. Galera, se vocês acharam que esse assunto faz sentido e se você conhece alguém que precisa ouvir um pouquinho sobre isso, compartilha, manda esse vídeo para a pessoa, provoca ela também. Vamos convidar as pessoas a serem todas protagonistas de suas vidas, porque se todo mundo for protagonista da sua vida, tudo que o mundo vai fazer é buscar soluções e parar de ficar sofrendo. Gente, todo o meu desejo gravando esse vídeo foi ser protagonista também dessa história que é falar de protagonismo. Eu adoro esse assunto, dava pra ficar 200 horas falando dele aqui. A gente vai voltar nesse assunto mais vezes, de certa forma ele permeia muito de tudo que a gente fala. Então, por favor, como sempre, manda sugestão, critica, diga o que mais a gente pode falar e a gente vai atrás de aprofundar esse tema nas várias óticas e vertentes que ele permite. Esse é um tema que passeia por quase tudo que a gente vai falar sobre gente. É mais um tema urgente pra gente botar pra rodar. Então, dispara ele, faz ele pulverizar por aí do seu jeito, seja protagonista do protagonismo e você vai ver que isso vai voltar. Foco na solução. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!